Olá, diversos players! Sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Diego e vocês estão no Diversos. Nosso universo de entretenimento e diversão. A nossa família Diversos, um enorme obrigado pela presença constante. E aos recém-chegados, valeu por se juntarem a nós. Estamos de volta para mais um episódio de mais ou menos uma hora D. E o jogo da vez é o Cult of the Lamb. Para quem não conhece esse quadro no canal, nele jogamos o início dos jogos e batemos um papo bem de boa sobre tudo, qualquer coisa, certo? Então não se esquece, curta o vídeo se está gostando do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Siga-me nas redes sociais, confira os links de afiliados e as listas especiais na descrição do vídeo. Todos prontos, confortáveis? Então preparem suas narrativas, garanta o melhor ambiente para os seus discípulos e vamos jogar! Galera, estamos aqui para conhecer um pouco mais desse jogo. É um jogo interessante, eu comecei a jogar um pouquinho aqui. Eu tô jogando pela PSN e é o do mês de agosto, né? Agosto, setembro, acho que é agosto. Bem interessante, viu? É diferente, é um jogo bem diferente. Mas é legal, eu tô curtindo jogar ele. Diante de nós está o último de sua espécie. Passamos todos os outros e ceifamos suas vidas. Com esse sacrifício final, a profecia será impossível de ser cumprida. O herege preso lá embaixo será condenado à prisão perpétua. E a antiga fé será preservada. O jogo tem um tema bem pesado, tem um vocabulário pesado também, apesar de ser uma ovelha, né? Tem toda uma simbologia aí. Mas a ideia aqui é se divertir, né? Trazer jogos novos, independente do tema. E aí vocês decidam aí se é um jogo bacana ou se não é um jogo bacana. Deixa nos comentários para eu saber. Mas eu achei interessante trazer aqui para vocês conhecerem, né? Ele que espera. Aproxime-se, não tenha medo. Apesar de você ter morrido, ainda é útil para mim. Aqueles bispos tolos pensaram que poderiam esconder você de mim na morte. Em vez disso, te enviaram diretamente para mim. Devolverei a vida a você, mas terá um preço. Tudo o que peço é que você comece um culto em meu nome. Estamos de acordo? Tem as opções, né? Sim, certamente. Vou deixar como sim, porque não tem outra opção a favor, né? Sabe a escolha. Pegue a coroa vermelha que eu usava. Com ela você deverá comandar a lealdade dos seguidores e encher o coração de seus inimigos de medo. Retorne à Terra dos Vivos, crie um culto em meu nome e comece a recrutar seguidores. Assim que fizer isso, você me verá de novo. Agora vá.
O jogo tem elementos de criação, né? Então você... Então você vai pegar aí itens na tela, e vai trazer para o seu acampamento, e vai criar coisas para os seus seguidores, enfim. E o estilinho de jogo é um roguelike, né? Luta um pouquinho, morre, volta, upa o personagem, ganha novas habilidades, morre de novo, né? Os cenários são aleatórios, tá? Então uma tela nunca vai ser igual a outra, apesar de ter suas similaridades. É um estilo bem bacana. O último jogo que a gente trouxe aqui dessa forma era o das máscaras, né? Eu não me recordo o nome agora. E era a mesma pegada. Tem um caminhozinho para seguir. Lá eram portas, né? Lembrando que os loadings eu vou editar, porque esse jogo tem uns loadings bem esquisitos. Ratal. Não tenha medo, sou o Ratal. Já fui um receptáculo como você, mas aqueles dias foram levados pelo vento. Fui enviado para te guiar. Estamos nas terras da antiga fé e sob grande perigo. Fui instruído a te levar para um lugar seguro. Continue pela floresta. A saída está logo em frente. Estarei por perto. Só que diferente dos roguelikes que eu geralmente joguei, esse aqui é bem direto ao ponto, sabe? Vocês vão perceber ao longo da jogatina que ele não tem... Geralmente o roguelike te faz ficar zanzando por muito tempo entre os lugares, né? Esse aqui nem tanto. Apertei o botão errado, né? Afinal sou eu jogando. Ele ensinou a apertar esse botão aqui para ver o que a gente ganhou, né? Aí tem uma descriçãozinha ali, se quiser saber mais sobre a descrição, dá uma pausa. Por enquanto a gente não tem mapa, mas não se preocupem, logo a gente vai conseguir adquirir um mapa. É mais fácil para navegar com o mapa, né? Eu pelo menos prefiro. Então o que a gente sabe até agora é que tem uma profecia e de alguma forma a ovelhinha aí, a raça da ovelhinha estava envolvida, né? Por isso eles caçaram as ovelhas. Ó, por aqui a gente termina a tela, né? Mas eu lembro que a gente deixou um espaço lá em cima sem visitar, então vamos para lá. Inclusive é esse aqui, ó. Bem simples a mecânica, né? Você tem esse golpe de espada no quadrado aqui, né? Por enquanto é isso que a gente tem, então não tem muito o que fazer. No final das contas não tinha nada aqui. O bolinha esquiva, né? Tem esse rolamentozinho. E essa empresa, Devolver, ela faz muitos jogos nesse estilo. Pincelado, de animaçãozinha. Tem um outro também que eu quero trazer para vocês, mas o outro tem a ver com o ambiente corporativo. É muito engraçado. Vou trazer também esse início de jogatina para ver se vocês gostam. Estamos quase seguros, mas veja ali, outra pobre alma prestes a ser sacrificada. Quando a resgatar, ela não terá escolha senão juntar-se ao seu novo culto. Poderosos bispos da antiga fé, pedimos que vocês aceitem o sacrifício dessa alma miserável. Ei, quem ousa interromper nosso ritual e violar o solo sagrado? E é muito interessante porque eles colocam desenhos fofinhos e um tema extremamente pesado, né? Culto, sacrifício, essas paradas, né? É um humor mais, assim, mais pesado, né? Vamos resgatá-lo aqui. Seguidor aguardando doutrinação. Pode ser que a edição tenha ficado esquisita nesse ponto, tá, gente? Mas é porque a plaquinha me deixou na mão de novo. Eu preciso juntar uma grana e comprar uma plaquinha melhor de captura, seja interna ou que nem eu tenho aqui, que é externa. Então, retomando aqui, né? Problemas acontecem. Chegamos a um lugar seguro. Você foi muito bem.
A coroa vermelha permitirá que você use aquelas marcações no chão para se transportar por grandes distâncias. Te levarei até um templo em ruínas. Lá você poderá começar seu novo culto. Te encontrarei lá. Engraçado, ele não tem a coroa e mesmo assim ele consegue, né, chegar aí nos lugares. Esse ratal. Cada vez que terminar a tela a gente tem um resumo do que foi feito, né, o tempo e tal. Sem muita novidade, né, um estilo de jogo bem característico, né. Selecione uma dificuldade, não se preocupe, você poderá mudar de dificuldade durante o jogo pelo menu Configurações. Recomendamos os jogadores moderados para uma experiência equilibrada. Então aqui você tem os modos de jogo, né? Cada um aí a sua maneira. Eu costumo jogar no médio, né? Não sou de ficar jogando no difícil, muito difícil. Como eu falei, eu jogo para me divertir, não para me estressar. Mesmo quando o jogo é bem estressante, tá, gente? Essa terra santificada que já foi minha, agora é sua. Essa ruína que desmorona será o local do seu novo culto. Temos muito o que fazer. Começamos doutrinando esta pobre alma no abraço caloroso do seu culto. Seguidores podem coletar recursos para você. Ordene que este seguidor colete madeira ou pedra. O jogo é bem explicativo, tá, gente? Então, assim, não precisa ficar explicando nada. Praticamente vai ser tudo dito no jogo. Tormerara é o nome do personagem, né? Por favor, poupe-me. Aí aqui a gente pode mexer no personagem, né? Então pode mudar os nomes aqui, dá para escrever nome também. Qual forma ele vai ter? A gente vai habilitando outras formas, né? Dá para escolher isso também. Escolher cor, né? Dá para ter um de cada cor aí. Igual gato, né? Que a gente tem por cor. As variações são os desenhos, né? Os estilos que eles têm. Esse aqui tem mais um cabelinho mais Sonic. Esse aqui tem um A de ponta cabeça, enfim. Dá pra mudar, ó. Aqui já muda tudo sozinho, né? E aqui são as habilidades que eles têm, né? Então, ingenuidade e obediente por natureza. Aí vão... Cada um vai vir com um aspecto diferente. Eu acho confuso jogar com nomes, porque você acaba controlando bastante personagem. Então eu vou colocar um número aqui, ó. Esse vai ser o 01. 01. Não vai ser o 1. Esse aqui vai ser o 1. E aqui ele vai ser um porquinho tatuado, beleza. Aceitar. Por que eu coloquei o número? Porque tem umas missões que eles pedem pra gente. Aí pra identificar é mais fácil. Remover detritos ou cortar árvores? Eu clico em cortar árvores. A gente fez uma missãozinha ali, né, no ponto direito. Nas suas mãos, nosso culto ficará mais poderoso, mas seus seguidores não vivem apenas de orações, eles também precisam comer. Junte os recursos necessários e construa uma fogueira de cozinha. Ela permitirá que você prepare refeições para seus seguidores. Então aqui a gente tem que trabalhar também, se a gente quiser fazer as coisas acontecerem, né? Então não basta ser só um líder de culto, galera. Tem que pôr a mão na massa, hein? Então cada lugarzinho tem as suas peculiaridades, né? Aqui a gente colhe frutinha. Aqui a gente quebra uma pedra, né? A gente precisa de 2 pedras e 5 madeiras, né? Vamos ajudar eles nosso seguidor a pegar a madeira, porque ele não tá fazendo um trabalho muito bem feito, né? Então, ajudar ele, que aí a gente consegue fazer mais rápido. Show. Ali no cantinho direito tem as missões, né? Pão nosso de cada dia. Construa fogueira de cozinha. Só lembrando, pessoal, que esse vídeo aqui não é pra agredir ninguém, tá? Longe disso. Isso aqui é uma sátira, tá? Então, é uma piada. É um jogo baseado em religiões e cultos aleatórios. Nenhum é nominal, né? É histórico. Então, não se ofendam, tá bom? Com esse tipo de abordagem, não tem maldade nenhuma aqui, é só entretenimento, tá? Que é um ambiente, como eu sempre falo, é um ambiente neutro, né? De tranquilidade. É um lugar para onde eu vou para ficar em paz e eu gostaria, inclusive, que fosse o mesmo, representasse o mesmo para vocês.
Certo? Então, dito isso, vamos voltar aqui. A gente construiu ali a cozinha, né? Então, comida. Seus seguidores precisam comer. E é a sua responsabilidade fornecer refeições para eles. A fome no seu culto pode ser vista no canto superior esquerdo da tela. Quando ficar muito baixa, os seguidores começarão a passar fome. Encontre mais comida em cruzadas e escolha rotas que passem por locais de coleta. Crie fazendas para cultivar sua própria comida. Você pode comprar ou achar sementes em cruzadas. A gente vai expandindo, né? À medida que a gente consegue algumas coisas aí, a gente vai expandindo para aumentar, né, nossa vila e tal. Assim, eu particularmente gosto de joguinho de criação, Harvest Moon, esses joguinhos assim que são um estilo mais... Eu não sei como chama esse estilo de jogo, pra ser sincero. Como base é roguelike, né? Mas é de ficar craftando coisas, sabe? Criando ambiente, essas coisas. Eu acho bem legal, mas eu acho legal quando é simples. Como esse aqui que é bem simples, né? Agora devemos construir um santuário, mas antes precisaremos de mais seguidores e mais ouro. Ambos podem ser encontrados cruzando as terras da antiga fé. O nosso benfeitor em comum, aquele que espera, foi capturado pelos 4 bispos da antiga fé. Eles protegem cada corrente que o prende no reino do além. Nos conjuramos aberturas para os reinos deles. É a sua missão rastreá-los e executá-los para que ele fique livre. Agora vá. Lá você encontrará ouro e recrutas dispostos. E aqueles que não estiverem dispostos, converta-os à força. Vocês viram que tem um reloginho rolando, né? Então a gente tem a passagem do tempo. Dia, noite. Ah, não apareceu aqui. Acho que apareceu em alguma tela. Mas daqui a pouco vai aparecer. Então a gente tem contagem de dias aí. Os nossos seguidores envelhecem. Aqui foi derramado sangue divino. Aqui a morte não quis mais esperar. Interessante. Aqui são as telas, né? Aqui a gente precisa de 9 seguidores. Aqui um só, beleza. É o que vai ter pra hoje. Ali são as nossas missões, né? Sangue da Aliança. Retorne às terras da antiga fé. Retorne com mais ouro. Retorne com mais seguidores. Vamos lá. Eu nem perguntei como vocês estão, né? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, saudáveis e felizes. Bem, aqui tem uma arma pra gente pegar, né? Então, uma lâmina bem equilibrada que causa dano moderado. Vou pegar ela. Aí você vê que o nosso chapéuzinho que vira arma. Legal, né? Eu costumo quebrar tudo que tem no cenário, porque a gente pega ingrediente, né? Porque a gente pegou uma carne ali porque matou um passarinho. Pegou grama. E ali no canto direito superior tem um mapinha que eu tinha comentado que ia aparecer, né? Apareceu. Só o passarinho embora. Aí, ó, virou carne. Beleza. Tomando cor aqui, né? Outro que virou carne. Bem, pessoal, para esquivar, ó, é só dar esse rolamentozinho aqui, tá? Não vou ficar apoiando, não. Aí, conseguimos um pouco mais de ouro. Bem, os caminhos ficam marcados no mapa, então dá pra saber pra onde você já foi, né? A gente veio daqui. Vai ficar mais difícil de se perder. Clownneck. Louvado seja o Cordeiro, canalizador de um grande poder, libertador prometido daquele que espera lá embaixo. É o que as cartas me mostraram certa vez, muitas vidas atrás. Ou isso ainda vai acontecer? Eu sempre saquei suas cartas, Cordeiro, e ainda assim essa é a primeira vez. Fique com essas. Vou sacar uma nova carta toda vez que nos encontrarmos. Quando sacadas por mim, elas concederão poder a você. Então são os atributinhos aí que vão subir a
nossa trajetória, né? Ela dura o tempo que a gente ficar aqui no labirinto, né? Então, aqui o vigor aumenta, né? A taxa de ataque aumenta em 1,25. E aqui a gente ganha um coraçãozinho a mais aí. Eu vou de mais ataque. Seu baralho decide o seu destino. Você pode encontrar mais durante suas cruzadas, e eu vou sacá-las. Pense sobre isso agora. E aí tem a lista de cartinhas que a gente já tem. Dá uma aguinha aqui nessa pausa. Lembrem de tomar água, tá, pessoal? Eu vou passar rapidinho por elas, se vocês quiserem ler, dá uma pausa. Pé de coelho. A porta da morte. Bem sugestivos os nomes, né? Bênção da sorte. Maldição divina. Escudo de fé. Mestre da arte. Colheita do fervor. Essa que a gente escolheu, né? Força divina. O aracnídeo. Coração doente. Telescópio. Visão verdadeira. Os amantes. E por fim, os corações. Eu particularmente gosto desses estilos de jogo porque eles são muito criativos, gente. E esses de cartas, assim, que dão atributos, me lembra jogo de tabuleiro, sabe? Jogo de mesa. Eu também gosto muito. Talvez até traga alguma coisa assim no futuro pro canal, né? Por que não? Talvez um formato de podcast, sei lá. Vários planos, vários planos. Mas para executar a gente precisa crescer um pouquinho mais aí. E para isso eu conto com a ajuda de vocês, claro, né? Sem vocês aí o canal de Diversos não é só... É só um canal, né? Sem vocês basta... É apenas um canal, por assim dizer, né? Então, com vocês pode ser algo mais. Então vai quebrando tudo aqui. Vai acontecer alguma coisa, hein? Leshy, como pôde? Você teve sua vida ceifada, cordeiro, como todos da sua espécie. Mas aqui está você, inabalável. A coroa, o poder dele, será? Mas ainda sou mais forte. Dê meia volta e corra, cordeirinho. Esse é um dos bispos, né, que a gente pode atacar. Eles também têm uma coroa igual a nossa, né? Mas de uma outra cor. Ai, 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 carne, carne, carne. Ah. Aê, carne. Adquira o colar de penas, imbuído da vitalidade de um pássaro. O seguidor terá a velocidade de movimento aumentada. A gente pode dar presente para os seguidores. Aqui a gente escolhe para onde a gente vai, tá? Então aqui eu vou pegar madeira e aqui eu vou pegar pedra. Tanto faz o caminho nesse primeiro momento, né? Porque a gente não tá procurando nada específico, né? Mas é que às vezes a gente acha coisas a mais do que só pedras, né? Aqui achei pepita de ouro. Ele costuma ser um joguinho bem rapidinho, né? Vocês podem ver que demora, cada sessão dessa aqui demora com uns 10 minutinhos, 11. Então é o tipo de jogo assim que você tá sem tempo de jogar, dá uma sentadinha, joga um pouquinho e já era. Só pra dar aquela espairecida, né? A gente sabe que às vezes é o que mantém a nossa sanidade. Já falei em outras oportunidades aqui no canal que pra mim jogar videogame é a minha terapia, né? E trazer isso pro canal tem me ajudado bastante a equilibrar as coisas. Então, fica aí meus agradecimentos a vocês que fazem parte disso. Lembrando também, pessoal, que dá pra voltar nos lugares, tá? Então, não se acanhem em explorar mesmo os caminhos que tem. A gente acabou de sair daqui, né? Então, vamos pra baixo. Diga-me, cordeiro, você acredita que o destino é imutável? Aumenta as chances de aparecer baús melhores, 10% de chance de invalidar o dano ao sofrer um ataque. Eu quero itens melhores. Tudo está como deve ser, como sempre foi e como sempre será. Não tem mais nada, beleza? Temos já 2 cartinhas. Lembrando que a gente não leva também pra fora. Droga, não era pra entrar aqui não. Ah, não. Já é a boss fight.
Vocês viram que tinha um desenho vermelho na tela? Bebam água, tá, pessoal? Você foi longe o bastante, Cordeirinho. Meus seguidores estão dispostos a fazer de tudo por mim. Pode dizer o mesmo dos seus? Eu me ofereço para a causa, ó grande líder. Pelo sangue dos grandiosos, destrua a coroa vermelha. Ih, virou um monstro. Amidúzias. Aí aqui, ó, é só entender como é que... Quais são os golpes desse inimigo, né? E evitá-los. Foi bem facinho, né? Vamos convertê-lo. Por favor, poupe-me. Converta-me ao seu culto e seguirei seus ensinamentos fielmente. Bora! Aqui a gente escolhe, né? Qual vai ser o prêmio. Adquirir uma forma do seguidor, uma nova forma animal para seus seguidores. Floresta Sombria. Esse é um burrinho, né? Um baú com alguma coisa. Dinheiros, muitos dinheiros. Bem, agora eu vou nos lugares que eu não fui antes. Ó, o desenho da porta. Quer dizer que tem uma luta de chefe aqui. Vim aqui mais pra... De repente pega algum item, né? Não sei. Mais recurso, né? No caso aqui a gente pode trocar a arma até, ó. É uma versão mais forte da que a gente tem, né? Recicla, vira moedinha. O nível da arma fica ali no canto, tá, gente? Ó, agora tá 2 ali, tá vendo? Perto da energia ali. E chegamos ao fim dessa run, né? Que eles chamam. Conjunto de telinhas. Agora é só sair. Oito minutos levou essa aventura. Chegando aqui de novo. Estou aliviado de ver que você voltou em segurança e com companhia. Você convenceu alguém a se juntar ao rebanho fiel. Vamos doutrinar este novo convertido para que possamos continuar. Então vamos lá. Converta-me ao seu culto e seguirei seus ensinamentos fielmente. Ele falou isso lá na tela, né? Aí não muda nada, tá, gente, do que eu falei. A mesma coisa. O que vai mudar é isso aqui, ó, os aspectos, né? Perde 5 de fé sempre que outro seguidor morrer. Todos os cocôs são dourados. Tem isso também, a gente faz adubo aqui. A gente tem a forminha de burro agora, né? E esse aqui vai ser o número 2. E é legal se na camiseta dele ficasse, né? Vai pegar pedra, esse aqui, o outro tá pegando madeira, né? Seguidores podem trabalhar ou adorar. Seguidores adoradores geram devoção para você coletar. Mas para coletar devoção, você precisa de um santuário. Aí aqui a gente faz as criações, né? O santuário, um lugar para seus seguidores rezarem. O santuário manterá a devoção que gerar. Essa estrutura é construída apenas uma vez. Beleza? Vai ser construída aqui, não tem muita escolha, né? Aparentemente. Alguém começou aqui a quebrar essa pedra, deixa eu terminar. Eles vão lá construir pra gente, tipo um Age of Empires, né? Louvado seja, agora seus seguidores podem te adorar. Aqui está um novo seguidor, mande-o a adorar no santuário. Depois colete a devoção que seus seguidores geraram no santuário para desbloquear a inspiração divina. Olha aí, mais um para nossa lista. Por favor, poupe-me. Claro, número 3. Vamos poupá-lo. O que ele faz aqui? Ingenuidade, 15% mais fácil subir de nível. Não sente ciúme
o cordeiro ter mais de um cônjuge. Não cheguei nessa parte, pessoal. Talvez dê pra criar família nesse jogo, não sei. A inspiração divina. Colete devoção no seu santuário. Quando coletar o suficiente, você desbloqueará inspiração divina. Quanto mais seguidores adorarem em seu santuário, mais rápido ele ficará cheio. Os seguidores pararão de adorar até que você o esvazie. Quando coletar inspiração divina, desbloqueie construções para o seu culto no santuário. Ou seja, a gente precisa que eles façam essa devoção para a gente conseguir criar coisas novas, né? Vou pegar mais umas plantinhas aqui. Dar uma limpada no terreno para a gente saber onde a gente consegue construir também, né? Essa aqui é a nossa área de construção. A fome dele está certinha, tá no verdinho. Vamos ver aqui que a gente consegue trocar logo de cara. Aqui o templo, né, que é obrigatório. Crie um templo para pregar sermões e realizar rituais. Aí a gente liberou saco de dormir e terreno agrícola. Bacana. Aí tem que liberar aqui, né? Ah, aqui tem as categorias, ó. Seguidor, pé, decorações. Então, nesse caso, para criar um templo, a gente precisa de madeira. 15 madeiras. Então, bora pegar essas madeiras aí. Vou ajudar meu companheiro aqui. 3 agora. 4. Ixi, vai demorar um pouquinho, hein? 5. Aí, vai querer quebrar a árvore, sério? De 2 é mais rápido, né? Pronto. Quase, falta 5. Bom é que dá pra colocar ele pra fazer outra coisa depois, né? Eu terminei antes dele. O jogo é basicamente isso que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá, gente? É colher recurso, fazer upgrade, ir lá e progredir um pouco na história, tá? Não foge muito disso. Mas é bem divertidinho pra quem gosta do estilo, né? Já tenho madeira suficiente? Não sei como quebrar isso aqui pra ter certeza, né? E aí o que muda é que você vai progredindo na história e vai mudando alguns aspectos, né? Mais seguidores, mais itens que a gente constrói, e assim vai indo. Vamos criar um templo. Onde a gente vai colocar o nosso templo? A gente só consegue colocar o templo em espaços que ficam verdinhos, tá, pessoal? Vou pôr ele aqui, será que dá? Vamos querer pôr ele bem aqui na entrada, mas não vai rolar. Vou pôr aqui, então. Aqui era melhor, hein? Tá certinho. Não tem problema, então eu vou deixar o tempo aqui embaixo. Agora eles vão lá construir. Enquanto isso, esse aqui tá rezando, ó. Ai, muito bom. Ah, dá pra falar com eles também, ó. Dá pra dar o presente, ó, que a gente tinha pego na tela, né? Vou dar pra esse aqui. E é legal que o presentinho fica no personagem. Bacana, né? Vou pegar mais frutinha pra fazer comida. Tem gente que não gosta desse estilo de jogo, tá? E eu super respeito, né? Tem jogos que não é pra todo mundo, é por isso que tem jogos de todos os tipos. Então, se você tá vendo esse vídeo e não se identificou, sem problema, galera. Tem uma série de vídeos aí pra vocês. Dá uma olhada, eu tenho certeza que vocês vão gostar de alguma outra coisa. Mas deixa um comentário aí pra mim, pra eu saber quais jogos vocês gostam de ver por aqui também. É bem importante eu ter esse retorno de vocês. O templo é o centro do seu culto. Lá você pregará sermões para se fortalecer e realizará rituais para moldar a mente frágil de seus seguidores. Você é responsável por preservar a fé do seu culto.
Caso ela fique muito baixa, seus seguidores se rebelarão contra você e irão embora em algum momento. Seus seguidores estão prontos para ouvir sua palavra. Mostre a eles que você é o grande líder. Pregue um sermão no seu tempo. Então agora a gente tem mais uma coisa para se preocupar, que é com a fé. Lembrando, tá, gente? É um tema sensível, a gente não tá aqui para ofender ninguém, tá bom? É uma sátira com um tema trazendo uma visão de comédia mesmo a situação, né? Lembrem-se, é apenas entretenimento, tá, gente? A força através do seu rebanho. Através da fé dos seus seguidores, você se fortalece. Pregar sermões extrai poder deles, permitindo que você desbloqueie habilidades, armas e maldições. Seguidores com um nível de lealdade maior gerarão mais devoção. Sendo assim, quanto mais seguidores e quanto mais leais eles forem, mais rápido você ganhará novas habilidades. Interessante, é um equilíbrio aí bacana de se pensar, né? Então a gente tem a fé lá fora, a fé aqui dentro, né? Tudo isso para ganhar novas habilidades, né? Beleza, bolinha de fé ali deu uma subida, né? Boa, só dava para fazer um por dia. Você foi incrível, um líder nato. Entendo por que você foi escolhido. Se quiser guiar seu culto, é preciso declarar suas doutrinas para que ele possa obedecer você. Retorne às terras da antiga fé e busque fragmentos da Pedra da Lei. Com eles será possível declarar novas doutrinas. Agora a gente tem que voltar lá o reloginho que eu falei, ó. Agora tá aparecendo lá. Então a gente tem dia, noite, tem fome e fé para se preocupar. Ah, esse baúzinho eles deixam as oferendas pra gente, que eles vão colhendo, né? Pedra e... Por enquanto é pedra e madeira, né? Então a gente vem pra cá de novo, ó. Tá vendo que a gente derrotou um chefe, ficou com uma barrinha vermelha, né? A gente tem que derrotar 4 chefes para poder lutar contra o bispo daqui. É interessante que é um jogo simples, mas ao mesmo tempo ele é um pouquinho complexo, né? Cutelo do Apóstata. Vamos lá, então. Um pouquinho de carne pra gente. Lembrando que essas carnes é para fazer comida pros nossos seguidores, né? Sou feliz por te encontrar, tenho boas notícias. Aquele que espera está satisfeito com seu progresso e gostaria de conceder uma habilidade da coroa. Olha aí, temos uma habilidade agora. Dispare em 5 inimigos. Ah, é o triângulo aqui no caso, né? Faz a habilidade aí. Agora os inimigos eliminados por você soltarão fervor. Colete para reabastecer suas maldições. Fervor. É a raiva virtuosa que se ganha ao abater descrentes e que serve de munição para suas maldições. Fervor será largado quando você atingir o inimigo. Coletá-lo reabastece suas maldições. Beleza. Aqui não tem muito o que ganhar, né? Tudo é caveira. A gente ainda não coleta ossos, né? Então não tem por que ficar quebrando isso. Vai. Boa. Por enquanto daqui o que a gente coleta é mato. Né? Ó, mato e carne, né? Abatendo aí os passarinhos e tudo mais que tiver na tela, né? Mato. Ah, esse inimigo dispara, tem que tomar cuidado, viu, gente? Cada inimigo faz uma coisa. Tem que ver o que o inimigo faz pra não ficar tomando dano à toa, que nem eu tomei agora, né? Seguir pra cá. Ó, se eu for ali pra cima, já é o... passar essa tela, ir pra próxima tela. Colar de flores. O seguidor gerará devoção mais rapidamente. A gente já tem mais um item aí para dar de presente para os nossos seguidores. A gente sabe que a tela acaba ali, então é só não ir para lá agora. A gente vai
é como terminar de vasculhar tudo. Porque às vezes tem uma historinha, que nem aqui tem uma carta. Diga-me, Cordeiro, você acredita que o destino é imutável? E aí, galera, vocês acreditam que o destino é imutável? Visão verdadeira, 10% de chance de causar um acerto crítico. Não, prefiro jogar no seguro. Você não pode discutir com as cartas, é o mesmo que discutir com o oceano. Ou com a parede, ou com qualquer coisa que não te responda, né? É pessoas, inclusive, conheço pessoas que você fala com elas, elas nem te ouvem. Parece que tá falando com a parede. Ou estão muito dentro de si e acabam não te ouvindo, prestando atenção no que você tá falando, sei lá. Mas eu tô tentando não julgar tanto as pessoas, sabe? Afinal de contas, todo mundo tem defeito, né? Quem sou eu aí pra criticar ou apontar o defeito dos outros? Lembrando que é aquela máxima, quando você aponta um dedo, você tem 3 apontando pra você, 4 se você contar o polegar. Se você é aquela pessoa que tem um polegar que vai pra trás apontando pro rosto, um dedo, você tem 4 dedos apontando pra você. Uma coisa a se pensar, né? O verme está com fome, ele se alimenta, come a nossa carne, mas esse é o preço da segurança. Por ela damos tudo o que temos com alegria. Opa, peraí. Esse seguidor aqui ia ser sacrificado, né? Usar as nossas habilidades, né? Tô acumulando aqui, não tô usando. Olha o fervor que ele disse que ia ter a partir de agora, né? Certo, pra cá até ela acaba. Não, acho que não vai acabar ainda não. Tô viajando aqui. Não tô não, acaba mesmo. Aqui, na caveirinha é uma tela contra o chefe, né? E dá pra gente roubar a devoção da estátua, ó. Dá pra quebrar ela ainda depois, ó. Passarinho! Haru. Em eras passadas, essas terras estavam repletas de deuses e seus seguidores. O que houve com esse panteão? É a natureza das criaturas esquecer. E dos deuses serem esquecidos. Talvez tenham partido, talvez dormido, talvez tenham devorado uns aos outros. Os poucos que restaram criaram raízes, teceram teias, moldaram esse mundo para suprir a si e aos seus. Aqui já foi uma terra de muitos deuses, centenas. Agora, ele foi embora sem terminar. Muito bom. Certo, aqui ó. Pegar fragmento de pedra da lei. Ele deu 3 para mostrar, né? Mas geralmente você pega uma por tela, né? Pedra da lei. Você encontrou fragmentos suficientes para formar uma pedra da lei. Pedras da lei são usadas para declarar novas doutrinas para seu culto seguir. Use o altar do seu templo para declarar uma nova doutrina, sempre que formar uma pedra da lei. A gente formou uma, quando a gente sair, vai poder dar um sermão e já colocar uma doutrina na nossa fé. Toma, bobão. Tirão aí, ó. Sabe-se lá o quê? Então você persiste ingenuamente, Cordeirinho. Ouço suas mentiras e sinto o cheiro do seu medo. A coroa vermelha acende novamente, mas que detentor indigno dela. Me parece que eles estão começando a ficar preocupados, né? Ai, tomei. Tomar ataque aqui é facinho, né, gente? Se você vacilar, prestar atenção no que tá fazendo, já era. Consegui. Tá. A gente conseguiu um coraçãozinho. Já foi, beleza. Ó, o rebanho está pronto pro sermão.
Tem que ficar de olho nessas mensagens no canto esquerdo aqui, porque ela indica algumas coisas pra gente, né? Que estão acontecendo além da onde a gente tá. Essa noite sinto a mão do destino nas cartas. Causa dano em toda a tela quando sofrer dano, interessante. Ao sofrer dano até chegar a meio coração, todos os inimigos receberão 2 de dano. Vou deixar esse aqui. Não pretendo chegar tão próximo assim de perder, não. Ai, esquilo! Esquilo, esquilo! Ele é carne, gente. Dá pra trocar o poder aqui, ó. Em vez do level 1, vai pra level 2. A gente troca aqui. Vou pegar mais um pouquinho de mato. Às vezes madeira, por que não, né? Aí, mais um chefe. Vale Fab. É só dar distância, ó. Não tem como... Quer dizer, até tem. Por isso que é bom prestar atenção, né? Mas é um jogo que te dá muitas opções de não perder. Inclusive, quando ele vai soltar um poder, aparece em volta dele algumas coisinhas, os símbolos, né? Tá vendo? O símbolo de círculo. Ó, de espadinha. Esse machado é muito bom, né? Pronto, mais um convertido aí. Aí a gente pode escolher o que a gente quer, né? Ouro, sementes. Eu quero esse colar de flores aqui. Tudo que é item para dar para os meus seguidores eu geralmente pego, porque dá atributos para eles. E aí eles trabalham melhor, né? Mais em paz. Como eu disse, esse jogo ele é um jogo bem controverso, tá, gente? Eu, por exemplo, fico tentando fazer tudo dar certo, tá bom pra todo mundo. Mas a proposta do jogo nem é essa, na verdade, né? Como a gente pode ver, a proposta é usar os seguidores pra crescer, pra poder derrotar os bispos e libertar, sabe-se lá o que tá lá preso, né? Deu aí o poder pra gente. Lembrando que até agora, eu não sei se tá errado quem tá preso ou se tá errado quem tá lá em cima, solto, né? Mas enfim. Bem complicado a ideia de mal, bom, bem, enfim. Muito bem, meu receptáculo. Parece que fiz uma boa escolha quando te salvei da morte. Observarei todos os seus movimentos. Não me decepcione. Eu acho que quando a gente é criança, a ideia de bem ou mal é muito clara, né? Agora é mais difícil quando você cresce, vira adulto, tem que tomar decisão difícil, sabe? É outra realidade. Ó, aqui eu peguei a doutrina deles, né? Já consegui uma nova habilidade. Eles vão precisar dormir. Então, eu vou colocar aqui para pegar uns saquinhos de dormir. Um lugar para o seguidor dormir. É muito estável e desaba com frequência. Mas é o que vai ter, né? Por enquanto. Sabe, depois a gente faça uma casinha, sei lá. Beleza, aqui dentro. Sempre que tem uma cruz invertida ali, é que a gente tem coisas para fazer dentro do lugar, tá, gente? Então eu vou dar um sermão primeiro, né? Lembrando que a gente tem que sempre deixar no verdinho aquelas bolinhas, tá, gente? De fé e de alimentação, tá? Olha, se eu tivesse doutrinado aquele que a gente salvou, hein? Eu teria subido. Bem, antes de eu fazer aqui a nova doutrina, deixa eu... Tem pra subir aqui, né? Converta-me ao seu culto e seguirei seus ensinamentos fielmente. Isso aqui a gente já viu. Esse vai ser o número 4. Vamos ver. Germofobia. Perde 10 de fé ao ficar doente. Imediatamente perde 10 de fé ao recrutar esse seguidor. Ético por natureza. Pode receber carinho. Olha aí, que fofo. Então, beleza. Número 4 pode receber carinho.
Aí a gente escolhe o que ele vai fazer, né? No caso, nesse primeiro momento, eu quero que eles trabalhem para cultivar coisas para mim. Então esse vai para madura. Poxa, tem mais um. Por favor, poupe-me. Ah, esse aqui era o inimigo, né? Esse vai ser o 5? 5, então. O que ele faz aqui? Oprofilia. Ganha 10 de fé ao ficar doente. Nossa. Contra sacrifícios. Menos 5 de fé quando um seguidor é sacrificado. É justo. Concordo com ele. E você vai remover as pedras. Beleza, voltando aqui, ó. A gente tem agora 5 seguidores, certo? Coroa. A gente pegou uma pedra, né? Iluminações sagradas. Observando nossos rituais, experimentamos o gosto da divindade. Através dos estudos da nossa doutrina, somos abençoados pelo sacramento do Cordeiro. Use uma pedra da lei para declarar uma nova doutrina para seu culto. Selecione uma categoria e escolha um novo ritual, aspecto ou interação de seguidor para desbloquear. Beleza, essa aqui é a primeira. Então vamos declarar uma nova doutrina aí. Fogueira. Desbloqueia o ritual. Dance ao redor da chama para aumentar a fé do culto em mais 30. Porque é um joguinho com gráfico simples, mecânica simples, mas tem muita informação, né? Então o que a gente precisa aqui são de ossos, né? Acenda fogueiras e deixe-nos passar a noite dançando. Ossos a gente não tem. A gente não estava pegando ossos até então. A partir de agora, acredito que a gente consiga pegar ossos. Coroa. Não tem nada na coroa ainda, tá recarregando, né? Rituais. É o ritual que a gente acabou de abrir, mas não dá pra fazer porque a gente não tem ossos. Então, acho que por hoje é o que tem pra fazer. Pregar sermões e realizar rituais e suprir as necessidades de seus seguidores manterão a fé deles alta. Os ossos dos seus inimigos são necessários para realizar esses rituais. Destrua seus esqueletos para coletar seus ossos. Retorne às terras da antiga fé, colete ossos de inimigos caídos, recrute mais seguidores e retorne para realizar um ritual aqui no templo. Beleza. Realize rituais no templo, isso geralmente aumenta a fé ou te ajuda a resolver problemas no culto. Rituais são realizados usando ossos de nossos inimigos caídos. Depois de eliminar um descrente, profane seus corpos para recolher seus ossos e use-os para realizar rituais sombrios no seu templo. É, como eu falei, é uma linguagem bem pesada. Não tem nada de infantil nesse jogo. O que eu posso fazer aqui? Vamos ver. Não ganhei nada de novo. Ah, dá pra fazer cama. Vamos fazer aí caminhas. Bem, vamos lá. Vou pôr uma caminha aqui. Outra caminha aqui. Deixar um pouquinho separado, né? Porque é o lance da privacidade, né, gente? Outra caminha aqui. Eu tenho 5, né? Outra aqui. E uma outra aqui. Já deu 5? Tá. 5 casinhas para 5 fiéis, né? Tá aqui embaixo ó, o desenho da casinha e o desenho de fiel. Aí eles têm que construir as próprias casas também. Isso aí é interessante, né? Então vamos lá. A missão primária é matar o bispo e a secundária é a fé do rebanho. Então a gente tem que voltar lá para as terras para poder fazer aí a missão. Mas antes a gente vai preparar comida para eles. Tá vendo que o estômagozinho, o desenho tá baixo? Então, vou preparar uma dessa e uma dessa, beleza. Não precisa você cozinhar exatamente a quantidade que tem de personagens, tá, gente? Porque não tem nada a ver. O que manda é a barriguinha ali ficar estupada. Certo, aqui... Ó, aqui precisaria de 7 fiéis para abrir, só pra gente ver. Aqui 12. Beleza. Então vamos entrar aqui.
Beleza, Floresta da Sombra. Agora a gente tem direito a uma espada e uma magia, né? No começo da tela. Eu não li, desculpa, gente. Mas vou me atentar no próximo. É um punhal, né? Essa arma que a gente tá. E a gente já vai testar a habilidade aí que a gente tem. Faz umas fissuras no chão. Interessante, né? Eu gosto de magias que rastreiam o inimigo, sabe? Facilita pra caramba o meu estilo de jogo, porque eu sou muito ruim de mira. Pra mim facilita mais quando são as habilidades mais teleguiadas, sabe? E cuidado com esses espinhos quando eles entram no chão, porque aí eles ficam invulneráveis e só dão dano em você, tá? Opa, a cartinha aqui. Tire um momento para pegar uma carta. E tomar uma água. Coração doente e aracnídeo. Aqui a gente ganha mais um coração, né? Aí se tomar um ataque todo mundo toma, causa dano de veneno aos inimigos atingidos. Eu prefiro esse. Como eu já disse várias vezes aí, trabalhar com veneno eu acho muito eficiente. Eu só não gosto quando o nosso personagem é afligido por veneno. E aí fica complicado, né? Que a gente vai perdendo energia gradualmente. Então, beleza. Agora os ossos que a gente ataca, vocês viram que a gente consegue pegar, né? As carcaças. Tanto dos inimigos que a gente abate, quanto dos que já estão expostos, tá? Por isso que destruir o cenário é importante. Acabou de aparecer a mensagem ali, eu nem consegui ler. Opa, acaba a tela, então voltamos um pouquinho. Só pra ver o que tem nessa outra aqui. Porque às vezes a gente perde continuidade de jogo, tá? Uma coisa que a gente tinha que ter visto não viu. Sai fora, rapaz. Ixi, eu sem energia. O veneno é bom, mas não é uma coisa que mata instantaneamente, tá, gente? Então tem que melhorar essas armas aí. Ó, isso que eu falei dos ossos, ó. Qualquer osso no cenário pode te dar ossos ou não, tá bom? Não é certeza que você vai quebrar ou cortar alguma coisa e vai ganhar um item. Mas sempre destrói tudo porque facilita, viu? Nossa meta são 25 ossos, tá? Aqui a gente escolhe o melhor caminho, né? Pra nós. Eu escolheria esse porque tem uma interrogação aqui. Eu quero muito saber o que é. Aqui tem um gatinho. Aqui tem uma interrogação também, ó. Eu vou desse lado aqui. Tem um seguidor. Ixi, tá meio irado, hein? Vamos ouvi-lo. Jugregre. Estão todos mortos. Ó, Senhor, como pude. De novo. Está vendo? A escuridão na minha alma. Como pude? Aqui eu acho que é pra saber melhor, né? E aqui é só pra junte-se a mim. Vamos ver. Agradeço, mestre. Nossa, que fácil. Acho que dava pra saber a história dele se a gente clicasse no outro, né? Destruir a casinha aqui, que ele não vai precisar mesmo. Pegar a carne aqui. Vamos seguir em frente. Vamos ver o que é esse gatinho aí, ó. Nossa, é um gatão, não é um gatinho. É Forneus. É um gato do tipo preto esse. Quem dera ter uma vida de sensações do coração em vez de pensamentos. Legal. Aqui a gente pode escolher uma coisa, é isso? Carta. Eu vou pegar uma pedra, né? Que aumenta a doutrina. O que vem da beleza é a alegria sem fim. Dá pra pegar isso aqui também? Vamos lá. 2 itens, caracas. Aumenta o dano de ataque. Ambrosia. Ambrosia me lembra Hércules. Foi a primeira vez que eu escutei essa palavra. Nem preciso. Não ganha nada. Se você esbarra nele, ó.
O Hades fala que ele faz uma piada sobre ele não ter rido tanto. Como é que era a piada? Ele riu tanto até que se engasgou com um pedaço de ambrosia. Eu não me lembro tão bem, gente. Eu realmente faz muitos anos que eu não assisto. Minha irmã é fascinada por Disney. Ela assiste tudo até hoje. Eu assistia bastante, gostava bastante e por eu ser 10 anos mais velho que ela. Coração azul ou escolher um coração doente, hein? Vamos ver o que o coração azul faz? Eu não sei. Nem vou ficar sabendo, provavelmente. Então, por eu gostar, eu acabei meio que passando isso pra frente, eu acho. E ela levou adiante. E é no nível de, assim, decorar as falas, sabe? Bem legal. Bem, aqui a gente pode pegar fé, né? Como vocês já tinham visto antes. E quebrar. Quando quebra, enche os nossos atributos, ó. Fica tudo cheio de novo pra gente usar as magias. Eu não sei se quebrar primeiro perde o que você tiraria, né? Mas por via das dúvidas. Requete. Então é verdade, a coroa vermelha repousa sobre outra cabeça. Calamar. Mas como? Fizemos tudo o que podíamos para... Não importa. Não precisamos incomodar o Shamura. Cuide disso, irmão. Vamos desejar, minha irmã. Aí, soltou uns inimigos aí pra atrapalhar nossa vida. Ah, é pra isso, gente. O coração verde quebra primeiro que o outro coração. Vai. Vou ficar atento porque a gente toma dano de bobeira, né? Porque os personagens se movimentam de um jeito esquisito. Ui, a flecha. Safados. O baú meio que quebra as coisas no cenário e traz pra vocês, tá? Se tiver um cenário já pronto pra ser colhido, quando o baú cai, ele já recolhe, tá? A gente já completou os 25 ossos, né? Então, saindo daqui, a missão está concluída. Já dá pra a gente dar continuidade na historinha. Ali tem um item novo pra gente. Uma magia nova, né? Ah, eu vou trocar. Esse aqui é level 2, né? Level 2 é melhor do que level 1, geralmente. Mais ou menos, né? Como tudo na vida tem seus prós e contras, né? Mas geralmente level 2 é melhor em jogos de RPG, ação, essas coisas. Vamos ver, um coração extra ou mais ataque? Mais ataque, né, gente? Convenhamos. Pegar os itens do ambiente, sempre bom, né? Mais uma lutinha de chefe aí pra gente. Barbatos. Cuidado. Não adianta gastar nada nele quando ele entra na terra, tá, gente? O negócio é só desviar mesmo pra... Ele tá tomando dano, né? Nossa, essa arma aqui... Ui, droga. Um veneno é maravilhosa. Errei. Acabando já. Aê. Mais um seguidor pra nós. Deixa eu pegar a carcaça aqui. É opcional também se não quiser pegar, tá, gente? Mas eu não vejo por que não pegar. Vou pegar esse colar de penas aqui. Aí dá pra declarar uma nova doutrina, hein? Na saída daqui. Chegamos no final da tela. Tem mais um ali pra liberar a última fase pra lutar contra o bispo, né? O que vocês estão achando desse jogo até agora? Bem simplesinho, né?
Dá pra passar aqui horas jogando ele numa boa, viu? Vou dizer pra vocês. Principalmente quando você vai lá na aldeia e fica mexendo nas coisas. Não cometa o erro de servir aos seus seguidores. Eles devem ser usados para a sua vantagem própria. A fé deles é um recurso. É como se fosse ouro. Você pode sempre reconquistar a confiança deles com um gesto de bondade na hora certa. Sinta o poder, aceite essa oportunidade para fazer o inimaginável. Faça com que se curvem à sua vontade. Concedo-lhe o poder de ler suas mentes insignificantes. Olha, agora a gente consegue ler mentes. Você pode interagir com seus seguidores para ler seus pensamentos e ver se estão com fome, cansados ou doentes. É o que dizem, né? Com grandes poderes. Como dizia o sábio Tio Ben. Ação de seguidor. Você declarou uma doutrina que lhe concede uma nova ação de seguidor. Quando interagir com seguidores, essa ação ficará disponível para você. Esse joguinho tem umas expansões, viu, galera? Tem uma expansão que você joga de multiplayer, bem legal. Ó, e aqui a gente tem cocô para limpar, ó. Doença. Condições insalubres no seu culto farão com que os seus seguidores fiquem doentes. Deixe o seguidor doente de repouso, senão ele pode morrer. O repouso garante uma recuperação lenta. Cocô, vômito e cadáveres causam doenças que se propagam rapidamente pelo seu culto. Limpar bagunças e enterrar corpos evitam a propagação de doenças. Mas essa aí pra gente se preocupar. Aqui a gente tem uma inspiração divina. Cama. Isso aqui é cova. Nossa, pesado, né? Mas vai precisar em algum momento, né? Eu vou de terreno agrícola. Fazer uma semente virar uma colheita. Tem aqui mais um pra gente colher. Converta-me ao seu culto e seguirei seus ensinamentos fielmente. Você vai ser o número 6. E o que você tem aqui? Gera devoção 15% mais devagar. Então eu sei que esse aqui pra ficar na oração não é muito bom, né? Mas eu já tenho um em cada. Então eu vou, de qualquer forma, colocar ele aqui na oração. Por favor, poupe-me. Você deitou no chão ali, nem chegou, já foi dormir. Tá certo, tá cansado, né, moço? Aqui vai ser o 7º. E 15% mais fácil de subir de nível. Ganha fé ao construir melhores alojamentos para dormir. Olha aí. Um bondoso de coração. O seguidor dormiu ali, mas eu acho que já vai ficar de dia. Nem vai adiantar. Olha aí, vai dormir. Aqui dá pra pegar esses negocinhos vermelhos, tá, gente? Aproveitar a noite pra ver se tem alguma coisa pra limpar, ó. Já limpa. Também. Quarto dia. Tem contagem de dias, né? Eu tinha comentado já. Agora a gente tem algumas habilidades. Dentre elas é a de dar bênçãos para os nossos personagens. Então a gente vem aqui, ó. Ih, não apareceu. Vou dar um colarzinho. Dê a um seguidor para aumentar sua lealdade. O seguidor terá a velocidade de movimentos aumentada. Aí a gente já deu um desse, né, para alguém. Quando aparece esse balãozinho no seguidor é porque ele quer falar alguma coisa. Líder, se queremos sobreviver aqui, teremos de começar a cultivar algum alimento. Aí a gente já ganha uma coisinha ali pra fazer, né? Vamos ver... a gente não pode abençoar ainda. Tem uma opção que você abençoa os personagens, é bem legal. Vou pegar aqui as orações e vamos fazer essa galera ganhar mais devoção. E a gente upar o nosso personagem, né? Porque as lutas vão ficando cada vez mais difíceis, né? E dá pra pular, ó. Certo, aqui a gente já tem essa habilidade. Armas peçonhentas e maldição da horda. 3 novas maldições apareceram nas suas cruzadas. Não me interessa. Armas peçonhentas têm a chance de envenenar inimigos ao atacá-lo.
elas aparecerão nas suas cruzadas. Isso aqui é mais interessante pra mim. Que é o ataque primário, né? O ataque com quadrado eu uso bem mais do que a outra. Quase subiu de nível 2 vezes, hein? Vamos ver aqui, nós temos coroa. Mais uma doutrina aí pra liberar. Garanta a todos que a morte não é o fim. Faz com que demonstre seu esforço e amor. Ensina a todos o sentido real da obediência. Prega sobre o valor dos bens materiais. Instrui todos sobre as liturgias em sua alimentação diária. Eu sempre vou mantendo o equilíbrio, tá, gente? Então eu vou sempre colocando um em um aí. A escolha de doutrina. A necessidade do sacrifício ou o conforto do pós-vida? Aspecto da crença do sacrifício. Todos os membros do culto ganharão o aspecto crença no sacrifício. Mais 20 de fé quando outro membro for sacrificado. E esse outro aqui, aspecto crença no pós-vida. Todos os membros do culto ganharão o aspecto crença no pós-vida. Perde apenas 5 de fé quando um seguidor morre, em vez de perder 20. Eu prefiro esse do que o outro. Então vamos declarar essa nova doutrina aí para o nosso culto. Aspecto do culto. Você declarou uma doutrina que deu um novo aspecto a seus seguidores. Este aspecto será aplicado a todos os membros do culto e mudará como a fé deles é afetada pelos acontecimentos. O que mais nós temos aqui? Vamos ver. Tem umas roupinhas, né? Legal. Rituais. Vamos ver os rituais aqui. Agora a gente pode fazer um ritual, ó. Fazer o da fogueira pra ver como é que é. Não é uma fogueira de São João. Nossa, não é mesmo. Certo? E aqui as doutrinas a gente consegue ver, né? As que a gente tem aí. Aqui são os seguidores, né? E vamos que vamos. Vamos que vamos, bora que bora, essas coisas aí. Doutrinar seguidores é ótimo, mas há muitas outras coisas que você pode receber deles. Dê presentes, complete tarefas e os abençoe para aumentar a lealdade deles. Quando se tornarem totalmente leais a você, eles lhe darão tudo o que possuem. Veja, vou te mostrar. Você, seguidor, volte aqui. Foi o primeiro esse, né? Aumente a lealdade de um seguidor para ele subir de nível e ele te recompensará com devoção e um fragmento de pedra da lei. Ao subir de nível, o seguidor gera devoção adicional enquanto estiver em um sermão ou adorando em um santuário. Então, lembre-se de cultivar sua lealdade. Para aumentar a lealdade dos seguidores, você pode dar uma bênção por dia ao interagir com eles. Você também pode dar presentes para eles, completar missões, pregar sermões e muitas outras ações. Quanto mais seguidores leais você tiver, mais forte se tornará. Tenho muito a te ensinar, mas estou velho e cansado. Me visite lá em casa e mostrarei como aproveitar o verdadeiro poder da coroa vermelha. Aí tem essa, a gente navega pelo mapa ainda. Muito bom. Certo. Agora a gente habilitou as viagens ali, o pessoal tá brigando aqui, é isso? Não quero ninguém brigar não, hein? O que você tá pensando? Vamos ver. Ouviu o sermão, ilustre líder. Que sermão inspirador. Chato de saco, na próxima fica em silêncio. Isso aqui são os pensamentos, né? Conversa boa, tive uma ótima conversa com outro membro do culto. Eu não vejo muita, sei lá, muita necessidade nisso não, viu? Mas de repente tem uma missãozinha que você tem que fazer, né? Aqui foi a bênção que a gente aprendeu agora. Aqui dá pra fazer carinho nele, ó. Ai, muito bom. E o que mais nós temos aqui? Vamos dar bênção pra esses também. Nossa, sobe bem, né? Bastante. E você, amiguinho? Vamos ver. Aqui dá bênção também. Eles ficam iluminadinhos, tá vendo ali, ó? Então já dá pra saber quem a gente já abençoou nesse dia.
ver. Tem um aqui perdido? Poxa, o negócio tava se partindo sozinho, era isso mesmo? Esse aqui já foi abençoado. Ah, esse aqui tá com o colar, ó. Abençoar esse aqui também. A gente precisa de mais camas, né? Vamos pôr mais cama, porque senão a galera vai dormir no chão, né? Tchan, tchan, tchan. Isso aqui, camas. Nós temos 5 camas e 7 fiéis. Tá meio desproporcional, tá não? Agora sim. Agora vai ficar certo. Então todo mundo tá doutrinado. Não, esse aqui não recebeu bênção hoje. Vou abençoar esse aqui também. Beleza. Acho que agora todos já foram, né? Vamos lá fazer uma visita na casa do moço. Mas primeiro vamos deixar umas comidas prontas aqui. Essa galera. Mais um pouquinho. E boa. E na hora de preparar tem que acertar o verde, né? Senão estraga provavelmente. E seguimos aqui. Vamos visitar o Barraco Solitário. Certo. Aqui tem uma cartinha, ó. Uma nova forma animal para seus seguidores, é o de rato. Bacana, né? Fica de olho no cenário, sempre tem alguma coisinha, né? Aqui vamos pegar as frutinhas do cara. A hortinha bonita dele, né? Bem feitinha. Eu não manjo de ficar montando cenário, não. Eu sou uma negação. Devo te agradecer. Ao me libertar das minhas obrigações, você me concedeu aquilo que eu mais desejo. Paz. Agora que ensinei tudo o que você precisa saber, posso passar meus dias jogando Jogo da Bugalha. Agora mesmo, alguns amigos estão a caminho para jogar uma partida ou duas. Eles com certeza são uma trupe barulhenta, mas agora estou aposentado e posso curtir a vida. Olha aí, tem até um altarzinho aqui, ó. Que bom. Ah não, peraí. Vamos voltar aqui que eu preciso ver o que tem na casa dele, né? Você descobriu minha humilde cabana. Tenha cuidado para não cometer os mesmos erros que eu, ou terminará em um lugar igual a esse. Agora, que tal uma partida de jogo da bugalha? Sabe jogar? Ora, é simples. Sente-se à mesa e eu te mostro. Eu acho bem legal jogos que tem joguinhos dentro. Presente grande. Sua generosidade não tem limites. Um presente para aumentar a lealdade de um seguidor. Vamos ver qual é o minigame da vez, né? Jogo da bugalha. Um jogo de dados com riscos e recompensas. Vamos jogar. Dados combinados. Quando dados com o mesmo número são posicionados na mesma sequência, multiplica o valor. Destruir o oponente. Destrua os dados do oponente obtendo o mesmo valor na sua rolagem. Sua pontuação é calculada pela soma de todos os seus dados. No final, quem tiver mais pontos ganha, né? Vamos ver. Certo, jogou um 5 ali. Eu tenho um 6. Vou jogar aqui. 3. Vou continuar jogando aqui. 2. Tá ganhando bem, né? Ah, aqui, ó. Jogar um 3 aqui que tira o 3 dele lá. Vou jogar aqui. Aos pouquinhos estou minando o poder dele. Vou tirar o 6 dele agora. Não, meu 2, safado. Tá bom, fica sem seu 4 então. Ô, louco, que isso? Nossa, dá pra jogar esse jogo pra sempre, né? Vou pôr aqui. Deixar sempre um espacinho, pelo que eu entendi. Porque a gente pode tirar. Ah, vai perder tudo aqui, ó. Beleza, sem problemas. O ponto 1 não é tão bom mesmo. Ó, se eu colocasse esse 3 na outra casa, eu ia dobrar meus pontos. Vacilei, hein?
Mas aí eu posso dobrar meus pontos aqui. Ah, não tô ganhando de tanto assim não, hein? Nossa, ele... Ah, tá. Achei que ele ia terminar a outra quadra ali, a outra trinca dele. Ganhamos por 10. Por ele lá embaixo, você é um prodígio. Toma, você merece um prêmio. Gostei do joguinho. Devia ter mais. Os Corações 2. Ganhe um coração extra. É uma cartinha nova, né? Legal. Beleza. Agora que você já sabe como é, gostaria de apostar algumas moedas? Ah, dá pra jogar apostando, gente. Olha aí. Não, bom, dessa vez não. Vamos ver aqui o que a gente precisa fazer. As missõezinhas. Para progredir no jogo, tem que fazer as missões, tá, gente? Essas missõezinhas do lado direito aí. Se não fizer, não progride, tá? Então, eu preciso dar um presente. Grande líder, o culto cresce dia após dia. Já é hora de dar um nome a ele. Culto do Cordeiro. Vai chamar... pode ser culto do Cordeiro. Tá bom. O culto do Cord. Cord, ó. Eu não vi o restante. Cortei. O culto do corte devia chamar, né? Tá. A gente tem um número suficiente de camas. Construir o terreno agrícola agora. Só que para construir um terreno agrícola, eu preciso ter... eu já tenho o terreno agrícola. Estação da Fazenda. A Estação da Fazenda permite que os seguidores reguem as plantações nas proximidades. Um silo de sementes. Coloque sementes aqui para que seus seguidores as plantem. Olha que sensacional, eles fazem tudo automático. Gostei. Muito bom. Habilitou mais um nível ali. Certo. Agora a gente vai construir melhor do que um terreninho desse. A gente vai construir um desse e um desse. Só precisa de madeira, né? 20 madeiras. Beleza. Onde tem madeira aqui? Será que tem ainda pra cortar? Ah, tem aqui, ó. Vamos lá, vamos ajudar eles. Vamos ver se a gente... Nossa, mas vai tão pouquinho. Acho que o negócio é ir pra missão, né? Nossa, mas vai bem pouquinho mesmo, sem condições de fazer assim. Tá, então, em vez de construir o terreno, eu vou dar um presente pra um deles, vamos ver. Pra você, vai. Presente. Se bem que você já ganhou, né? Você tá com um colarzinho aí que eu tô vendo. Dá pra esse que não tem nada. Dê um seguidor para aumentar sua lealdade. O seguidor gerará devoção mais rapidamente. Aí foi o presente que eu ganhei, esse aí, né? Que eu peguei na cabana do rapaz lá. Aumente a lealdade de um seguidor até subir de nível. Dá um presente pra esse aqui. É o presente que a gente ganhou lá. Nossa, que bonita. E aqui já foi. Tem muito o que fazer agora, né? Eu vou pra missão. Vamos pra missão. Olha, pessoal, só uma coisa. Os loads desse jogo são bem demoradinhos, viu? Finalmente, vamos acabar com isso. Esperarei você em meu tempo. Venha, testemunhe o poder real. Essa aqui é uma telinha maior, hein? Seja por isso. Opa, uma arma envenenada, ó. Isso aqui? Explosão divina. Empurra os inimigos ao seu alcance para trás e causa dano a eles. Legal. Mais curtinha essa arma, né? É bem rápida, né? Boa. Eu gosto de armas rápidas, pessoal. Adquiriu guirlanda. Uma simples guirlanda decorativa feita de graveto. Ah, é pra enfeitar a nossa vila lá. Pra
construir as coisinhas gasta mapa, tá? A maioria das coisinhas, né, na verdade. Então, isso no chão são armadilhas, tá, gente? Então se elas estiverem vermelhinhas é que podem ser ativadas quando você pisar. Nossa. Tem horas que ela dá uns ataques bons, assim, fortes, né? Ixi, vem vindo coisa aí, hein? Sua persistência está começando a me irritar, cordeirinho. Você deve se achar inteligente. Você deve ver justiça em seu serviço para ele. Mas você não deveria confiar tanto num acorrentado. Ah, poxa, é tarde demais para conversas. Alguém como você não merece absolução. Isso não vai acabar bem para você. Absolvição é uma palavra bem estranha de falar, né? Difícil. Absolvição. Parece que não sai o som do V, né? Ai, tomei. Vocês viram como toma golpe sem perceber? Tem que tomar muito cuidado para evitar esse tipo de golpe que vocês não enxergam. Esse deu pra ver vindo, né? Pega aí o sanguinho, rapaz. Olha, ó, o ratinho. Pastorzinho volta. Comida. Tá, aqui tem uma vila e um personagem, né? Coelhinho, gatinho, né? Gatinho a gente já viu que é legal passar por ali, né? Eu vou pra cá, então. Ixi, tá na teia? Que isso? Eu adoro o crack-crack dos ossinhos deles. Meu Deus. Criaturas minúsculas e patéticas, mas tão deliciosas. Comprar e Breno. Ah, a gente compra. Compro muito desses petiscos deliciosos. Talvez eu fique com esses. Estou ficando com fome. Ah, vamos comprar aqui, poxa. 83% de desconto? Será que ela fica brava se a gente quebrar as coisas dela? Se é que é dela isso aqui, né? Se bobear, nem é. Não dá pra bater nela. Ah, dá pra pegar bastante coisa. Ai, droga. Será que tinha outros pra comprar? Acho que não, né? Tinha uma galerinha pendurada ali. Bastante coração aqui da outra vez, né? Aí, ó, coraçãozinho aqui. Tá, eu vou pegar esse aqui, que é a pedra, né? Alegria sem fim. Ah, não tem nada, tá em falta. No problema. Da outra vez a gente conseguiu bem mais itens ali, né? Perde o coração vermelho e ganha a carta de tarô. Maldições consomem 25% a menos. Ah, não quero não. Não tem escolha, né? Vou pegar aqui a devoção que tava ali no treco. Vou pegar de volta. Olha só, o cenário é todo cheio de armadilhas, tá vendo? Então... a gente desliga, né? Quando a gente... termina o nível. Vou subir aqui. Vamos ver. Pé de coelho. Aumenta as chances de aparecer baús melhores. 10% de chance de invalidar o dano ao sofrer ataque. Eu quero baús melhores. Os destinos se pronunciaram. Quem vai escutá-los? Não sei. Mas nossa missão aqui é matar o bispo dessa tela. E assim o vídeo vai chegando ao fim, né, galera? Já deu pra gente ver bastante coisa desse jogo, né?
E aí, se vocês se interessarem pelo título, quiser ver no canal, como uma saga mesmo, do começo ao fim, aí é só me avisar lá nos comentários, faz sinal de fumaça, enfim. Deixa eu saber se vocês querem. E o que vocês querem, claro. Colheita do fervor. Inimigos soltam 2 vezes mais fervor. Olha aí, posso dar 2 vezes mais especiais. Deu pra entender a dinâmica aqui, né? O pescador. Ei, criança, tira o olho dos meus peixes. Não tenho bastante pra nós dois. A melhor pescaria fica lá na passagem dos peregrinos. Você perguntou onde fica? Vou te mostrar. Aí, mais um mapa liberado aí, ó. Passagem dos peregrinos. Viu só? Agora cai fora daqui. Educado, né? Mas sem problema, a gente vai pegar os peixes que estão em volta. Peixe gera comida, tá? Então é bom pegar mesmo. Isso aí. Só que a gente não consegue pescar aqui. Tem várias coisinhas que dá pra fazer nesse jogo. Pesca é uma delas. É bem facinho também pescar, não é difícil. Eu já cheguei nessa parte. Porque assim, eu jogo às vezes o jogo antes, mas eu fico um tempão. Eu joguei esse quando saiu. E eu fiz outras coisas, joguei outros jogos, gravei alguns vídeos pra vocês, então tem coisas que eu nem lembro. O que pra mim é bom, porque às vezes eu acabo jogando de novo, eu já tinha esquecido, sabe? Bem legal. Aqui se escolher um dos dois, o outro desaparece, tá? Podia ter escolhido o machado, mas tá bom. Vamos para o embate final. Eu espero mesmo que vocês estejam gostando desse quadro, né? A ideia é trazer mais vídeos pro canal, né? Eu tô até pensando como é que eu vou fazer com relação aos vídeos que eu crio, mostrando, às vezes, a história ou um conjunto de artes, né? São coisas que eu posso mostrar durante o jogo e eu acabo deixando pro final, e aí meio que eu consumo o que seria um vídeo novo, por exemplo, né? Talvez eu mude isso, não sei. Tô pensando aí. Fiquem de olhos abertos, deem sugestões também, claro. Eu escuto todas, tá, gente? Eu não vou dizer que eu vou fazer o que vocês mandarem pra mim, porque tem coisas que é possível de fazer, tem coisas que não, né? Acho que eu vou trocar por isso. Mas deem sugestões, poxa, eu gosto de ouvir. Saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando das coisas, até mesmo pra melhorar, né? Porque aquilo, tudo é experimentação, tá, gente? Eu não sei de tudo. Tudo eu tô testando com vocês, né? Eu estudei um pouco na hora de realmente começar o canal, né? Algumas possibilidades, o que eu acredito que funciona, o que eu acredito que não funciona. Mas eu tô sempre testando, né? Quem conhece aí o canal desde quando ele começou, ou quiser assistir os vídeos mais antigos, vai perceber que muita coisa mudou, né? Algumas coisas pra melhor. Eu acho que tudo foi pra melhor, né? Mas eu sou uma pessoa otimista, né? De repente não tá tão bom assim, né? Tem sempre espaço aí pra melhorias, né? É o que eu acho, pelo menos. Vamos ver aqui. Causa dano em toda a tela. Beleza, tá bom. A gente tá ficando sem energia, vocês viram? Precisava achar aí um... Bora. Ai. Calma. Ui, droga. Ai, um sanguinho, poxa. Não custa nada. Tô sempre por um tris. Eita. Ó. Nem dá pra ir aí ainda. Mas enfim, a ideia é que vocês participem, me contem o que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que vocês acham que dá pra melhorar. E aí assim a gente vai tornando o canal cada vez a nossa cara, né? Opa, olha aí o que eu ia perder, hein? Ixi, quebrou um saco de dormir, hein? Nessa noite sinto muito destino nas cartas.
sofrer dano até chegar a meio coração, todos os inimigos receberão 2 de dano. Taxa de ataque, com certeza. Eu tô com um coração. Não vai nem compensar a outra carta. A ideia é eu nem tomar nenhum dano. Eu vou mostrar pra vocês aqui a luta final, né? Contra o primeiro bispo. E a gente vai encerrando por aqui. Deu pra quebrar uma coisinha, hein? Me cansei de você, cordeirinho. É hora de dar um fim a essa máscara frívola. Ela frióvola. Eita, preula. Fica lá, bicho feio. Ai. É aquilo que eu falei, a gente tem que entender quais são os golpes que o personagem tem pra daí conseguir fazer a diferença, né? Ai. Eu já vi que ele tem ataque à distância ali, né? E não é um tipo de ataque só, tem mais de um ainda. Se não bastasse... Ai. Ah, esse ataque aqui, eu não tinha visto direito. Perigoso aquele ataque ali, hein? Ai, você fala. Nossa, ele cria muitos dele. Muitos minions, né? Vixe, 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 vixe. Bom que dá pra esquivar, né? E é só olhar no cenário, tá, gente? Assim, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Vou ficar de olho no cenário pra não se perder muito, né? Ficar de olho pra não tomar nenhum dano de bobagem, né? Aí aumentou meu coraçãozinho. Muito bom. Não sei se já tinha aumentado, mas só vi agora que aumentou. É só ir com calma, vai com calma. Foca no que você tá fazendo pra não se perder. Se tiver oportunidade, vai lá e bate. Aí, ó. Ai! Pensei que ia tomar esse último ataque, ia ser muita sacanagem, hein? Vou pegar esse coração aqui. Coração de herege. Você obteve o coração pulsante de um herege. A coroa vermelha pode se alimentar deste coração para desbloquear novas habilidades da coroa. Use o altar do seu templo para liberar seu poder. É isso aí, rompemos uma corrente, ó. Provavelmente liberando a criatura que está presa lá embaixo, né? A parede de pedra, mais robusto que osso. Olha aí. Deixar o cenário mais bonito, né? Um troféu por matar Lexi. A gente pega os itens, né? Porque a gente não é bobo. Pronto. E é isso. Hereges derrotados. É aquele resuminho lá que a gente já conhece. E voltamos para a nossa aldeia. Ou não, né? Lex caiu diante de ti como um grão de areia diante de um maremoto.
Krishna Laka. Então esse foi o Cult of the Lamb, eu espero que vocês tenham gostado. É um jogo diferente, o estilo roguelike, eu gosto bastante. Aleatoriedade e tudo mais. O tema é bem interessante, bem provocativo. Mas enfim, se vocês gostaram, querem ver aí nas sagas, comenta, certo? Deixa aí nos comentários para eu saber. Aproveitando, deixa o like se gostou. Não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos, terças, quartas e quintas. E ativa o sininho para receber notificações. E se quiser dar uma força extra pro canal, considere fazer uma doação. Tem o QR Code aí na tela e o link na descrição também. Na descrição eu também vou deixar os links das redes sociais para vocês acompanharem as novidades e ajudar no crescimento do canal. Os links de afiliados, lembrando que usando os links vocês ajudam o canal. Não precisa comprar o produto que eu estou indicando, tá, pessoal? Acesse o link, através do link faz a busca do que vocês querem comprar, compra e dessa forma vocês vão estar aí dando uma comissão em cima do produto que vocês estão comprando e ajudando o canal a crescer sem pagar nada mais por isso, tá certo? Então dá uma conferida. Se ficou alguma dúvida, tem alguma sugestão, uma opinião, deixa nos comentários. Obrigado por estarem aqui, sintam-se acolhidos na nossa comunidade. Se você chegou no Diversos aí por esse vídeo, comenta algo e usa a hashtag NewPlayers. Tudo de melhor para vocês e até breve. Aqui vão algumas indicações de vídeos, juntos podemos mais. Valeu pelo apoio, sucesso, paz e muitas aventuras pela frente. Nos vemos em breve, Diversos Players.